Boa tarde a todos do canal Noites de Segredo. Hoje venho me abrir com vocês sobre algo que carrego comigo há algum tempo e confesso que não tem sido fácil lidar. Quero compartilhar minha história, não para ser julgada, mas para talvez ajudar alguém que esteja passando por algo semelhante ou que tenha dúvidas sobre suas próprias escolhas. Eu traí o meu marido. Escrever e dizer isso em voz alta já me causa um misto de vergonha, culpa e tristeza. Rodrigo é um homem maravilhoso, um pai dedicado e alguém que sempre esteve ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Mas, como muitas de vocês sabem, o amor, por mais forte que seja, às vezes é posto à prova por situações que a vida nos impõe. Meu nome é Camila, tenho 30 anos e moro na acolhedora cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Sou casada com Rodrigo, o amor da minha vida, há 8 anos. Nos conhecemos em uma festa de amigos em comum e desde então, nossa conexão tem sido algo especial e único. Juntos, construímos uma vida repleta de sonhos, desafios e momentos inesquecíveis. Rodrigo é um homem gentil, dedicado e com um ótimo senso de humor, algo que sempre admiramos e valorizamos em nossa relação. Ele trabalha como engenheiro, enquanto eu me dedico ao meu trabalho como designer gráfica, equilibrando a vida profissional e pessoal com muito amor e parceria. Nossa maior alegria, porém, é nosso filho Miguel. Por mais que eu e Rodrigo nos amemos muito, depois de um tempo que tivemos Miguel, com toda a nossa rotina corrida, nossa relação deu uma esfriada. No começo nem percebemos. Estávamos tão focados em cuidar do Miguel, em garantir que ele tivesse tudo o que precisava, que fomos deixando os pequenos gestos de carinho e atenção de lado. O cansaço se acumulava. Os abraços demorados foram trocados por toques apressados no corredor, enquanto um de nós corria atrás de Miguel ou arrumava algo em casa. As risadas espontâneas que antes enchiam a casa deram lugar a silêncios confortáveis, mas também cheios de distância. Sempre tentei me aproximar mais dele. Busquei resgatar aquela conexão que parecia perdida, mas era como se cada tentativa minha batesse em uma parede invisível. Foi aí que eu me reaproximei de minha melhor amiga, Paula. Em meio a toda aquela distância emocional e a sensação constante de que eu era a causa do problema, Paula se tornou o meu refúgio. Começamos a treinar e correr juntas, algo que me ajudava não apenas a aliviar o estresse, mas também a me sentir mais viva. Nossa amizade era antiga, forte e cheia de histórias. Nós nos conhecemos quando eu tinha 20 anos, durante a faculdade, e desde então compartilhamos momentos que poucas pessoas entenderiam. Naquela época, éramos inseparáveis e vivíamos de maneira intensa, quase inconsequente. Fazíamos loucuras juntas, como decidir de última hora sair em uma viagem, mesmo que isso significasse matar aulas e desaparecer sem aviso. Era uma mistura de liberdade e rebeldia que nos unia de um jeito único. Lembro-me até de quando compartilhamos algo que parecia inusitado para outras pessoas. O mesmo garoto, ao mesmo tempo. Essas memórias, que hoje soam quase como histórias de outra vida, voltaram à tona enquanto passávamos cada vez mais tempo juntas. Ao lado de Paula, eu me sentia aceita, compreendida. Era como se ela fosse a única pessoa que realmente enxergava quem eu era, sem julgamentos, sem cobranças. E com isso, nossa amizade parecia se fortalecer ainda mais, trazendo uma mistura de nostalgia e um novo alento para o vazio que eu sentia em casa. Mas toda essa proximidade foi me trazendo sensações e sentimentos que eu não sabia como lidar. Eu tentava esconder, fingir que nada estava acontecendo, mas algo dentro de mim estava mudando, e eu não conseguia mais ignorar. Eu sempre vi Paula como uma amiga, alguém com quem compartilhava tudo, mas agora, cada momento ao lado dela, estava começando a despertar algo novo dentro de mim. Quando a via suada, molhada de suor após a corrida, meu olhar parecia sempre fixar-se nela de uma maneira diferente. Sempre a achei linda, claro,
Mas era agora que algo parecia ter mudado dentro de mim. Eu me pegava observando os contornos de seu corpo de uma forma que antes parecia natural, mas agora parecia algo mais intenso, algo mais carregado de desejo. Seus melões saltando pelo top de academia, o movimento de seus braços e pernas enquanto corríamos lado a lado, tudo isso me causava uma sensação que eu não sabia explicar. Tentava disfarçar, desviar o olhar, mas a cada vez que olhava para ela, era como se fosse impossível controlar o que estava sentindo. Me sentia tomada por uma mistura de emoções confusas, sem saber o que era real ou apenas uma reação da minha própria solidão. A amizade que antes parecia tão pura e sem complicações estava se tornando algo mais complexo e difícil de ignorar. Certo dia, Paula me chamou para sua casa para beber um pouco de vinho. Miguel, meu filho, estava na casa da avó, e meu marido, como sempre, tinha preferido sair com os amigos em vez de ficar comigo em casa. Eu, me sentindo sozinha e desamparada, decidi que iria ficar com minha melhor amiga. Afinal, todos estavam fora de casa se divertindo, e eu também tinha esse direito. O vazio que eu sentia precisava de algo mais para preencher, e a companhia de Paula parecia ser a resposta para isso naquele momento. Aceitei o convite, me arrumei e fui. Quando cheguei lá, ela me recebeu com aquele sorriso que sempre me acalmava. Sentamos e começamos a conversar, relembrando os momentos incríveis que passamos juntas na faculdade, as loucuras que cometemos, os segredos que dividimos e todas as risadas que nos uniram ao longo dos anos. As conversas fluíam de maneira leve e divertida, como sempre foi, e logo o vinho começou a subir em nossas cabeças. Aos poucos, nos entregamos às brincadeiras, aos risos, aqueles momentos descontraídos que só quem tem uma amizade verdadeira sabe como são. Foi quando, sem querer, eu derrubei um pouco de vinho sobre mim, manchando completamente o meu vestido branco. Paula soltou uma risada divertida, e eu, um pouco envergonhada, tentei limpar a mancha, mas só piorava a situação. Ela, sorrindo, chegou mais perto e me ajudou a tirar o vestido. Mas, à medida que a proximidade entre nós aumentava, algo no ar parecia ter mudado. A leveza da situação deu lugar a um clima mais tenso, como se algo estivesse ultrapassando os limites do que era esperado. A conexão que antes era pura amizade, agora estava carregada de uma energia que eu não sabia como lidar. "Eu vou pegar algo para você vestir", ela disse, com uma voz que parecia mais suave do que o normal. Fiquei ali parada, com minhas roupas íntimas, sentindo uma sensação estranha, uma mistura de desconforto e excitação. Meu coração estava acelerado e, embora tentasse me manter calma, algo dentro de mim não conseguia se acalmar. A presença de Paula, a maneira como ela se aproximava de mim, estava mexendo com meus sentidos de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Quando ela voltou, o perfume suave dela invadiu o espaço, me fazendo sentir ainda mais a sua proximidade. Fiquei ali, parada, quase sem saber o que fazer com o turbilhão de emoções que estava sentindo. Ela me olhou, e naquele instante, algo no olhar dela me fez perceber que talvez ela estivesse sentindo a mesma coisa. Era como se naquele momento, a amizade tivesse se transformado em algo mais profundo, mais carregado de desejo. E foi aí que, sem conseguir controlar, fui tomada por uma vontade avassaladora. Me aproximei de Paula e, sem palavras, sem mais nada entre nós, a beijei. O beijo foi algo inesperado, intenso e, ao mesmo tempo, cheio de uma necessidade que eu não sabia que estava escondida dentro de mim. Paula retribuiu o beijo com uma intensidade que, acredito, nem ela mesma sabia que sentia. Cada movimento, cada toque, parecia nos puxar para algo além do que imaginávamos, algo que ultrapassava qualquer limite que havíamos conhecido até então. Em poucos momentos, nos encontramos no sofá, sem saber exatamente como chegamos até ali, mas com uma vontade tão forte que parecia impossível voltar atrás. O desejo, aquele desejo que até então parecia reprimido, agora tomava conta de nós. Não havia mais controle, apenas a urgência de nos sentirmos vivas, de compartilhar algo que era só nosso, sem palavras, sem explicações. O anseio de estar juntas, de nos perdermos uma na outra, era tudo o que importava naquele instante.
Era como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido, como se a única realidade fosse aquela conexão profunda, aquele momento em que só existíamos uma para a outra. Tivemos uma relação íntima, e posso dizer que foi uma das experiências mais intensas e marcantes da minha vida. Ficamos deitadas depois, nos fazendo carinho, conversando, e eu mal podia acreditar no que havia acontecido entre nós. Estávamos felizes, mas havia também uma sensação de surpresa, como se fosse algo que nenhuma de nós esperava, mas que de alguma forma parecia certo. Era como se estivéssemos finalmente reconhecendo algo que tínhamos guardado por tanto tempo. Foi quando o silêncio foi interrompido pelo toque do meu celular. Ainda meio tonta e extasiada, olhei para a tela e vi que era meu marido. Eu havia me esquecido completamente dele. Absorvida pelo que havia acontecido entre mim e Paula, meu coração acelerou. E, com um sentimento estranho, atendi a ligação. Oi, amor. Tentei disfarçar a tensão na minha voz, mas não consegui esconder a ansiedade. Estou com a Paula na casa dela. Bebi um pouco e acho melhor ficar por aqui por hoje. O silêncio do outro lado parecia mais longo do que eu gostaria, mas ele logo respondeu. Ok, tudo bem. Eu também estou com os amigos. Não vou te buscar então, ele disse. Sua voz estava embriagada e distante, quase indiferente. Com isso, a ligação terminou e eu fiquei ali, olhando para o telefone, sentindo uma mistura de culpa e liberdade. Paula estava ao meu lado, mas agora uma dúvida me invadiu, uma sensação de que algo estava prestes a mudar e que talvez eu tivesse cruzado um limite que não podia mais voltar atrás. Depois daquela noite, eu voltei para casa e retornei à minha vida cotidiana. Continuava casada com meu marido, mas as coisas não eram mais as mesmas. Eu ainda via Paula todos os dias, e embora nossa amizade continuasse a ser uma base sólida, agora havia algo a mais entre nós. A linha que separava a amizade do desejo se apagou, e agora, além de amigas, estávamos envolvidas em um caso. Não havia mais como negar o que sentíamos uma pela outra. Eu me sentia completamente dividida. Por um lado, o casamento com meu marido, com todos os seus altos e baixos, ainda estava ali, mas a conexão que eu sentia com ele parecia ter se perdido de alguma forma. Por outro lado, com Paula, eu sentia uma intensidade, uma liberdade, uma felicidade que eu não sabia que poderia experimentar. Era algo que me preenchia de uma maneira que, por muito tempo, pensei que nunca encontraria. No entanto, a dúvida me consumia. Deveria eu seguir o que meu coração desejava, abandonar o casamento e buscar a felicidade ao lado de Paula? Ou deveria tentar salvar o que restava do meu casamento e deixar para trás essa paixão proibida que consumia meus pensamentos? Eu me perguntava todos os dias o que deveria fazer, e agora, vendo tudo o que havia acontecido e as emoções conflitantes que estavam presentes em minha vida, me pergunto: o que vocês, que acompanham essa história, acham que eu deveria fazer? Devemos seguir o caminho da felicidade verdadeira, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás? Ou devemos lutar pelas relações que construímos, mesmo quando os sentimentos mudam e os desafios se tornam maiores? A decisão não é simples, e talvez nunca seja, mas é uma escolha que só eu posso fazer. Ou talvez, com o tempo, eu descubra que há algo mais profundo que precisa ser confrontado dentro de mim. O que vocês acham que eu devo fazer? Deixe nos comentários. Obrigado por me ouvir e se inscreva no canal.